Conversarte é um espaço concebido para compartilhar experiências de pessoas criadoras nas diversas manifestações artísticas. É voz para os sentidos, as letras, as imagens, os sabores, enfim, a arte dos não hegemônicos. O meu nome é Jenny Gonzalez e junto com a nossa equipe de construtoras e construtores culturais, damos as boas-vindas a todas e todos a um novo programa de Conversarte, nesta vez na sua versão em português. O episódio de hoje aborda a ilustração e as histórias em quadrinhos. Temos conosco a Samantha Flor, jovem ilustradora, cartunista e tatuadora brasileira, com quem a gente conversou sobre várias questões de sua obra, exposições e a estética do desenho a partir da própria figura humana. Por que histórias em quadrinhos, né? Eu não sei, eu acho que quadrinhos foi a mídia que eu escolhi. Eu acho uma. Não é cinema, é gráfico, não é livro, não é literatura, é uma coisa intermediária. Eu não sei explicar por quê. Eu acho que é porque junta o desenho e a vontade de contar uma história. Eu acho que foi por aí que eu fui, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de poder fazer sozinha, porque um cinema, por exemplo, que é um. Não tem como, né? Não tem como fazer. O livro teria, mas eu não acho que eu escreva bem. Eu não sei, para mim serve muito bem isso de contar uma história por imagens. Eu gosto muito mesmo. Inclusive, o primeiro gibi maior que eu fiz foi uma história sem palavras. Era só imagens. E o segundo, um tempo depois, foi um livro infantil em quadrinhos e também sem palavras, assim. E essa experiência se chama O Astronauta de Pijama, e essa experiência foi muito interessante para mim porque eu participei de alguns encontros com crianças, assim, para conversar, oficinas, e eu me dei conta que elas inventavam as próprias histórias baseado nos meus desenhos. Elas não seguiam a narrativa que eu coloquei, elas inventavam outras. E muitas vezes as histórias delas eram muito mais interessantes do que eu tinha escrito ali, sabe? Que eu tinha escrito, não, que eu tinha desenhado. E eu acho muito rico, assim, isso, de dar para a criança essa base, que ela mesma possa inventar a história dela. Falamos sobre a base temática dos trabalhos da Samantha Flor, feita a partir da cotidianidade, a ilustração despertando sensibilidades. Tal o caso da obra que faz uma reinvenção da Virgem e o Baby Yoda. Acaso uma provocação? E dentro de toda essa variedade temática, a mulher ilustradora nestes tempos contemporâneos. Sim, então, a base do meu trabalho, além do cotidiano, eu diria mais que é o humor. Eu tento ver o lado engraçado das coisas. Tudo que eu consumo costuma ser de humor. Eu gosto muito de seriados, de humor. Mulheres comediantes, tem muitas que eu gosto. E sim, tudo que eu posto eu tento achar. Eu nem penso em ser polêmica. No caso desse último desenho que era a Virgem com o Yoda, nem me passou pela cabeça que aquilo podia ser ofensivo para algumas pessoas e foi. Eu estava tentando, eu achei engraçado, assim, me veio na cabeça que o menino Jesus podia ser o Yoda, assim. Mas é isso, eu tento ver, eu tento pensar sempre no humor, assim, acho que essa é a minha régua. Eu acompanho bastante o trabalho de mulheres comediantes, principalmente no stand-up, que é uma forma de humor mais comum nos Estados Unidos e na internet. Eu gosto muito da Sarah Silverman, da Maria Bamford, da Amy Poehler, da Tina Fey, aqui no Brasil a Tata Werneck. Tem muita mulher fazendo comédia na internet, assim, com formato digital por vídeos. Agora eu não me lembro de nenhuma, assim, mas tem várias, e eu gosto muito desse formato, assim. E tem muitas
mulheres fazendo quadrinhos hoje em dia, né? Eu acompanho várias. Acho que nos últimos 10 anos deu um super boom assim, na produção feminina de quadrinhos. Eu acho incrível, é maravilhoso. Eu acho que a internet também influenciou muito, e mulheres apoiando umas às outras e se fortalecendo, sabe? E produzindo um material de muita qualidade. Mas sabe que apesar de ter lido muito quadrinho, assim, sempre ter lido desde criança, eu nunca gostei, nunca li muito quadrinho de herói. É curioso, assim, eu comecei com Turma da Mônica né, que toda criança começa. E aí depois eu fui para Sandman, Gru, e uns quadrinhos mais alternativos, Revista Média, uns quadrinhos mais alternativos, assim. Eu nunca consegui gostar muito de herói, até, nem de filme, assim, nunca gostei muito. A Samantha Flor nos fala sobre sua experiência na Bienal de Quadrinhos que aconteceu na cidade de Curitiba, no Brasil, em 2016, assim como de outros eventos onde ela tem participado como cartunista. Aos eventos de quadrinhos, né? A Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Antes ela se chamava Gibicon. Eu adoro esse nome, acho mais interessante do que Bienal de Quadrinhos. Os eventos, eles foram, esse de 2016, assim como os primeiros, o primeiro evento que eu fui foi em 2009, eles foram fundamentais, assim, na minha carreira como cartunista, porque foi ali que eu conheci pessoalmente o pessoal que eu já conhecia pela internet, que estava produzindo, e fiz muitas amizades, conheci muita gente, e é uma coisa, tem algo meio muito legal nesses eventos que te contagia muito ver a energia do pessoal, assim, vendendo seus trabalhos e produzindo, e conversar com pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que tu, porque quando eu comecei lá nessa primeira 2009, não tinha ninguém aqui que eu pudesse conversar pessoalmente. E aí quando tu vai num evento que todo mundo é mega apaixonado por quadrinho, todo mundo está fazendo, correndo atrás, é muito incrível, assim. E ali foi que eu comecei e que me deu vontade de começar não apenas mais postar na internet, como imprimir também. Aí foi ali que eu imprimi meu primeiro zine, que é uma produção caseira, assim, quando a pessoa imprime em casa, faz um xerox. E foi assim que eu fiz, imprimi meus primeiros quadrinhos e levei para essas convenções, sabe? Foi muito legal, foi incrível. Até hoje eu gosto muito, sempre que eu posso eu vou nesses eventos. E depois desses primeiros que eu fui só para ver como é que era, assim, levando os zines, depois eu comecei a participar mais ativamente, alugando a mesa com os amigos e vendendo meu material e conversando diretamente com o público. É muito bom. Aliás, um dos muitos problemas da pandemia é que tem muito cartunista, muito artista que dependia muito desses eventos para conseguir vender o próprio material e fazer uma renda, né? Tem gente que consegue viver só disso. E com a pandemia não teve nenhum evento esse ano. Pela primeira vez em muitos anos não teve nenhum evento. E prejudicou muita gente. Dentro de toda essa gama de cores e desenhos, destacan histórias para diversos públicos, a iniciativa dos retratinhos, desenhar pessoas e até pets. Mas dentro de tudo isto, a Samantha Flor, como Nobel tatuadora, vê essa arte como outra maneira de se expressar. Então, o meu trabalho ele está quase todo online. Eu tenho bastante quadrinhos no meu site. Tenho, diria que 80% do que eu faço são os toscomics, que são aqueles quadrinhos do cotidiano, assim, do meu dia a dia. Mas tem outras histórias que não são nesse estilo, mas sempre são com base no humor. Tudo que eu faço tem essa. Ou são histórias mais infantis. E eu também, bom, como eu disse antes, eu trabalho com ilustração e principalmente agora na pandemia eu tenho dedicado muito ao que eu chamo de retratinhos, que são as- que é desenhar pessoas. A pessoa me escreve um e-mail, compra lá no meu site e manda fotos e eu faço uma versão em cartoon daquelas fotos. E por incrível que pareça, desse trabalho, ele é divertido de fazer. Eu gosto muito de desenhar pessoas
E tenho conseguido bastante gente interessada, bastante gente me ajudando. É basicamente toda a minha renda nesses meses, porque no ano passado, desde 2017, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com tatuagem, e tatuagem acabou virando a maior parte da minha renda. Assim. Gosto muito de tatuar. E os quadrinhos eu sempre fiz, sempre faço, nunca parei, mas eles nunca foram uma fonte de renda. Assim, é basicamente, é quase, eu não vou te chamar de hobby, mas é algo que eu faço mais por amor, assim, do que por dinheiro. Aí, como eu estava trabalhando com tatuagem, eu fazia ah, desenhos temáticos, assim, por exemplo, agora começou a primavera, então eu vou fazer flores, aí eu fazia várias flores. Às vezes me dava na cabeça de fazer a série que eu mais curti fazer era uma da morte, por exemplo, aí eu fiz a morte em vários momentos, uma morte engraçada, porque essa é a minha pegada sempre no cômico, né? Então tem a morte de férias, tem a morte tentando escrever o seu romance, tem a morte cansada, tem a morte tomando um cafezinho, tem a morte matando suas plantinhas por acidente. Eu fiz várias séries dessas, sempre voltado para tatuagem. Desenho para tatuagem é um pouquinho diferente de desenho para que eu faço, por exemplo, dos retratinhos. Tem que pensar como vai funcionar na tatuagem, né? Então, tem outros fatores envolvendo, mas a vibe do desenho, que é ser engraçado e cartoon, ele segue por todos os meus trabalhos, né? Tanto de quadrinhos, como de tatuagens, como os retratinhos. Eu diria que essa seria a minha identidade. Desenhos temáticos, na verdade, eles têm um nome. No mundo da tatuagem, eles chamam de flash sheets. Eu não sei bem como se pronuncia, mas os tatuadores fazem uma folha com desenhos sempre seguindo a mesma estética, o mesmo tema. Assim. E eles costumam. Se chama flash, na real. E eles costumam ter um valor um pouco mais em conta do que um desenho feito especial para uma pessoa. E eles são sempre tatuados só uma vez, né? Para os desenhos para tatuagem, a gente sempre tem que pensar onde vai ser tatuado, porque aí envolve coisas como composição. Por exemplo, não vai fazer um desenho que seja muito horizontal numa parte mais fina do corpo, tipo o braço. Tem que pensar sempre no encaixe, tem que pensar na silhueta do desenho, que é um conceito da animação. É importante pensar, porque, pelo menos eu penso assim, que tatuagem tem que ser bem visível, bem legível de uma certa distância, não pode ser um desenho meio confuso. E também tem que pensar na durabilidade, né? Se tu fizer traços muito fininhos ou muito suaves, eles talvez com os anos não fiquem muito bem. Assim, eu sempre penso mais como vai ficar esse desenho em alguns anos. Então, não é qualquer desenho, não é qualquer ilustração que vai ficar legal como uma tatuagem. Os desenhos que eu faço para tatuagem estão pensando nessa série de fatores. Samantha Flor nos fala de seus livros, ressaltando a canção de Ada, webcomic de sua autoria, que narra as vivências de uma criança e um fantasminha que mora no seu quarto. História concebida para ser contada em vários episódios. Retomada pela autora, como ela mesma diz, projeto de pandemia, que promete continuar com muitas mais aventuras. Então, sobre o meu trabalho de quadrinhos, né, mais que não é os livrinhos, os que foram publicados. Eu tenho Chance, que na verdade eu só desenhei, foi escrito por um amigo meu, o Diogo, e a gente era uma coletânea de uma editora que nem existe mais, de um amigo nosso, e tinha um número específico, todos tinham o mesmo formato, tinha um número específico de páginas, e a gente fez aquela história num tempo recorde, acho que foi em um mês. E aí o meu outro quadrinho que eu tenho, que aí eu tô fazendo sozinha já faz algum tempo, se chama Canção de Ada. Esse nome também vai mudar. Ele era um quadrinho que eu comecei a fazer online, ele tá quase todo online. E a ideia era tipo um experimento, porque eu nunca fiz uma graphic novel, tipo um quadrinho longo. Eu faço histórias curtinhas. E eu queria ter essa experiência de fazer um quadrinho longo pela primeira vez. E aí eu tive uma ideia básica, principal de uma menina com
um fantasminha que não tem memórias, e eu fui desenhando, eu não pensei em roteiro, não pensei em nada, fui desenhando e fui postando as páginas. E aí, eventualmente, depois de ter feito umas, sei lá, 60 páginas, eu dei uma travada, e aí não consegui mais produzir para aquela história, e larguei por um tempão, assim. Ela tá lá, parada. Aí, durante a pandemia, agora eu resolvi. Ah, quer saber? Eu vou voltar nessa história aqui, eu vou tentar trabalhar ela, mas de forma mais organizada, mais estruturada. Vou sentar, vou escrever o roteiro direitinho, vou estudar sobre o roteiro, estudei bastante, tem muito material online. Eu estudei roteiro baseado em roteiro para cinema e dei uma adaptada para quadrinhos e consegui desencalhar esse projeto que estava parado lá, mudei ele quase totalmente e virou tipo o meu projeto da pandemia. Comecei a me dedicar bastante a ele. E agora consegui terminar o roteiro, vou começando a fazer as páginas, mas é um trabalho absurdo, assim, porque eu estava acostumada a fazer histórias de, tá lá, 10 páginas no máximo, e essa aqui vai chegar em 200, eu acho. Então é bem diferente trabalhar com uma história longa. É bem mais complicado. Mas eu tô gostando. Tá me mantendo ocupada. Interessantes trabalhos se unem a outras produções da Samantha Flor, como a mostra individual Tos Comics, realizada em Beja, Portugal, o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, Expostas, e Bowie, coletiva sobre o inigualável David Bowie, realizada em Porto Alegre. Então eu participei de algumas exposições já durante esses anos. Eu acho que a primeira delas foi essa muito legal em Portugal, em Beja. Foi em 2015, não sei, por aí. Que foi que eu fazia esses quadrinhos, como eu já falei, os quadrinhos, as tirinhas autobiográficas dos comics. E em 2013 a gente imprimiu ela num gibizinho pela Café Espacial, que é uma revista muito legal também, uma revista de coletânea. Eles publicam, não é mensalmente, eles publicam eventualmente uma coletânea, convidam vários artistas, vários cartunistas diferentes, cada um posta uma história em quadrinhos lá. E aí teve essa vez que eles escolheram. Eles fizeram acho que duas edições assim, edições únicas com apenas um artista. Assim, no caso, eu tive uma revista toda para mim, da Café Espacial, que foi dos comics. E aí teve essa exposição de algumas páginas do Gibi em Portugal. Foi muito legal, muito legal. Queria ter ido, né? Mas um pouco difícil. Também participei de uma exposição na Bienal de Quadrinhos também, foi acho que 2016, com alguns desenhos. E aí teve essa do Bowie, que era da. Deixa eu ver o nome da artista, que tenho uma péssima memória. Na verdade, a exposição não era minha, a exposição era dela e ela chamou alguns artistas e cada um fez a sua interpretação do trabalho do Bowie. Eu sou muito fã do David Bowie, meu músico preferido. Acho que foi um dos poucos artistas que me marcaram quando morreu, assim, foi como se tivesse morrido um amigo, assim, fiquei muito mal. E aí foi muito legal participar dessa exposição. Eu participei com três ou quatro trabalhos e foi em Porto Alegre, na Galeria Hipotética, que fechou esse ano, inclusive. O nome da artista é Paula Mastroberti e o nome da exposição era Bowie, com NG no final. O meu projeto atual é aquele do gibi do Fantasminha, a canção de Ada. É isso que eu estou trabalhando. Assim, me dei um prazo para terminar até o fim do ano. Vamos ver. Assim, não estou muito confiante, mas vou tentar, né? Vamos tentar terminar. São muitas páginas e muitas etapas. Está sendo um desafio, mas tá sendo muito divertido também. Quadrinhos é um negócio muito, muito trabalhoso. Mas a gente gosta, né? Quem corre porque gosta não cansa, como diria meu pai. Queremos destacar, antes de finalizar, que os trabalhos da Samantha Flor estão praticamente todos na web. Vocês podem visitar seu site samanthaflor.com.br,
onde estão disponibilizadas, por exemplo, informações de seus livros, quadrinhos, tatuagens, retratinhos e inclusive uma loja virtual. Também convidamos vocês a visitar o perfil no Instagram Samantha Manta e concretamente para ver suas tatuagens e outras informações sobre eles, Flor Tattoo. Ali também estão os contatos desta jovem artista brasileira com quem ficamos muito gratas e gratos por ter estado hoje conosco. Então tá, muito obrigada pela oportunidade de participar do programa Conversarte. Obrigada, Jenny, e pela paciência aí, porque eu sou meio difícil de falar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu. Então tá, valeu, gente. Desejando que vocês tenham gostado deste podcast, enviamos um grande abraço a todas e todos e, envolvidos na criação e na arte, convidamos para um novo encontro com Conversarte.